A gente muda agora um pouco de assunto, mas ainda falando em trabalho, trabalhar com segurança exige uma série, né, de medidas, não apenas do trabalhador, mas também do empregador. E é sobre trabalho seguro, que é um projeto, inclusive vindo da Justiça do Trabalho, do Ministério, que promete ajudar a todos os casos em que a prevenção ela é crucial. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo a juíza, a doutora Ana Paula Flores. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui abordando com vocês, mais uma vez, a questão do trabalho seguro. A gente que agradece a sua vinda e essa iniciativa que é do Tribunal Superior do Trabalho, é isso? É do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que, preocupadas com a questão do grande número de acidentes do trabalho, tomou essa iniciativa de fazer esse projeto no âmbito federal e contando com parceiros, tanto de instituições públicas e privadas, para tentar conscientizar e implementar, vamos dizer assim, ações para diminuir os acidentes do trabalho, cujo custo é muito grande, não só para o Brasil, porque isso impacta diretamente na Previdência Social, mas também o custo humano, né, de pessoas, famílias, que, de repente, têm suas vidas totalmente modificadas por conta de um acidente de trabalho. É verdade. O projeto ele tem tido uma boa adesão, tanto dos funcionários quanto dos empregadores? Tem tido uma boa adesão, sim. Nós temos inúmeros parceiros. Aqui em Santa Catarina, nós temos 116 parceiros que aderiram ao projeto mediante a assinatura de um termo de adesão. E eu aproveito a oportunidade para convidar os empresários, os administradores e diretores de instituições públicas, privadas, das universidades, para virem conversar com a gente aqui em Rio do Sul e aderir ao projeto Trabalho Seguro, mediante, né, a assinatura de um termo de adesão que prevê a implementação de procedimentos e ações para diminuir o número de acidentes de trabalho. Pois é, existem ações ali que eu queria justamente entrar nisso, doutora. Quais são essas ações? Esse termo de adesão é uma delas, certo? Mas existem outras dentro do as programa. Ações, a principal ação é tentar prevenir os acidentes do trabalho. Então, mediante capacitação dos empregados e dos próprios empregadores, e a promoção de seminários, de encontros, de reuniões, de cursos, tentando esclarecer não só os empregados, mas toda a população, sobre a necessidade de cumprir as regras de segurança do trabalho. Mas, para isso, a gente precisa o quê? Ter conhecimento. Fazer, por exemplo, fazer um estudo sobre onde estão ocorrendo os maiores acidentes, as causas desses acidentes, e, com isso, tendo isso em mãos, né, partir para a ação. O que nós podemos melhorar para evitar que esses acidentes, alguns graves, que ceifam até a vida de muitos trabalhadores, parem de ocorrer. Existe uma política chamada Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Aí essa política ela vai trabalhar com estatísticas. Essas estatísticas ajudam a Justiça do Trabalho a fazer justamente isso, ações mais pontuais de prevenção? Com certeza, porque a partir do momento que você tem uma estatística, você sabe pontuar onde que estão ocorrendo os maiores acidentes. Então, a estatística é importante. Esses estudos, eles são realmente necessários para pautar a nossa ação, a implementação dessas ações. A doutora Ana está alocada aqui em Rio do Sul, mas atende a Justiça do Trabalho aqui de Rio do Sul. É uma central que atende todos os municípios da periferia, né, do Alto Vale. Quais são as nossas estatísticas aqui, doutora? A gente tem tido diminuição em acidentes de trabalho? Muito pelo contrário. Até agora, a gente não consegue diminuir os acidentes de trabalho. E, para nós, a Justiça do Trabalho, que, assim, eu vou só dar uma pequena explicação agora, que até 2014 não era a Justiça do Trabalho que julgava as ações trabalhistas decorrentes de pedidos por acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, a partir de 2014, essa competência foi deslocada para a Justiça do Trabalho, pela Emenda Constitucional 45 de 2014. Então, para nós, a Justiça do Trabalho, desde então, o número de ações acidentárias só vem aumentando. O que significa que os acidentes de trabalho também estão acontecendo com mais frequência. Uma das causas, eu não posso... E eu estou colocando isso assim,
de quem observa do ponto de vista de julgadora, são muitos acidentes envolvendo empresas terceirizadas. Então, assim, a terceirização, a precarização também aumenta o número de acidentes de trabalho. Pois é, aquele uso dos famosos EPIs, né? Muitas vezes acontece do funcionário não utilizar isso, né, doutora Ana? Acontece porque muitas vezes ele não está capacitado, ele não está treinado. A importância é modificar vamos dizer assim, o comportamento mediante capacitação, treinamento, fazer com que o próprio trabalhador compreenda da importância da utilização desses equipamentos de proteção para prevenir, não só para cuidar da própria saúde, e também dos demais. É verdade, é verdade. De que forma que a gente pode trabalhar com mais segurança? A gente falou dos EPIs agora, mas existem outras maneiras também que partem do próprio funcionário e também da junção, né, do funcionário com o empregador, disponibilizar. Como que a gente pode falar de prevenção partindo só do funcionário, doutora? Não tem como. Não tem como falar em prevenção só a partir do próprio funcionário. É uma ação conjunta do empresário e do empregado. Agora, pela lei, é dever do empregador fornecer as condições de trabalho seguras. Porque, inclusive, isso é um direito, é um direito fundamental do ser humano. Segundo a própria OIT, segundo normas de direito internacional e segundo a própria Constituição Federal. É uma garantia individual que você tem e uma garantia humana, fundamental e individual que você tem de ter direito ao meio ambiente de trabalho seguro. Então, quem tem que fornecer essas condições é o empregador. De outra parte, o empregado ele tem também o dever, e é um dever jurídico, porque se ele não obedecer esse dever, ele vai também sofrer as consequências por um acidente de trabalho que vinha a ocorrer, de atender todas as normas de segurança que lhe forem impostas, que lhe forem todas as condições que o empregador diz, você vai trabalhar assim, você vai ter que adotar esse determinado procedimento. Senão ele está sendo conivente com esse empregador? Não conivente. Aí assim, né? Aí tem as duas questões. Às vezes o empregado é levado a atuar de uma determinada maneira porque as condições de trabalho também não são vamos dizer, adequadas. Se as condições de trabalho não são adequadas, né, não tem como dizer que o empregado foi conivente, porque foram aquelas condições que lhe foram oferecidas, muitas vezes premido pela necessidade também de trabalhar, ele acaba se submetendo àquelas condições que não são as ideais. Entendi. Então, a gente também tem que separar muito. Agora, tem outra situação, em que o empresário adota todas as medidas, adota posturas, treina, compra todos os equipamentos e alguns empregados, por conveniência pessoal ou por algum outro motivo, que eu também não tenho como dizer, às vezes acaba assim, sendo negligente com algumas normas. Mas não é a maioria. O maior problema que a gente vê é de que algumas empresas ainda não estão adotando todas as medidas que estão a seu alcance para evitar acidentes de trabalho. Mas isso pode muitas vezes acontecer pela empresa ter ignorância, não saber simplesmente que... Pode acontecer, mas ela tem um dever jurídico. Mas se não sabe, tem que ir atrás. Tem que ir atrás e pode procurar a gente. Porque nós, né, o programa Trabalho Seguro, e eu quero destacar aqui que eu sou só uma gestora regional, aqui no Alto Vale, e a gente está aqui à disposição para ajudar a implementar, se tiver alguma situação e quiser assinar esse termo de adesão, a gente gostaríamos muito de atender e também começar a firmar esses termos de adesão aqui, porque enganjar todos em busca de condições de trabalho mais seguras. Existem dados do Tribunal Regional do Trabalho que dizem assim que entre as atividades com maior número de acidentes, existem as mais relacionadas com insegurança, que exigem mais EPIs. São as de ferro e aço, fundição de ferro e aço, que estão no topo assim do ranking, frigoríficos, e um dos outros, no quesito assim, a nível Brasil, seria comércio e reparação de veículos automotores, que segue depois com saúde e serviço social. Qual é a nossa realidade, doutora Ana? Aqui, a nossa realidade, ela espelha esses dados que você está colocando. Mas eu quero destacar que, em números absolutos, ainda a construção civil é que tem maior número de acidentes de trabalho no Brasil. Principalmente trabalho em altura, que é uma situação que tem causado, inclusive, o maior número de mortes no Brasil. E, inclusive, aqui nós temos esse problema
com trabalhadores sofrendo quedas na construção civil. Ainda segundo dados do Tribunal Regional, no site deles, em 9 anos, tivemos o número de auxílios-doenças crescido a 2.000%. E aí a gente entra em outro campo, que é o do INSS, de reforma da Previdência. Como é que fica essa situação de auxílio-doença? Se a gente vier a ter uma reforma da Previdência, por exemplo, doutora Ana, esse vai ser um campo que também vai ser mexido, certo, pelo governo? Aí é uma opção legislativa. Com certeza, o trabalhador vitimado por um acidente de trabalho, ele não pode ficar à margem da proteção estatal. Com certeza ele vai ter a sua proteção. Mas é um problema sério, porque a gente acaba perdendo essa mão de obra ativa e é um custo a mais para toda a sociedade. Um trabalhador que, de repente, se vê ceifado da sua capacidade laboral e que, de uma hora para outra, é obrigada a viver de um auxílio previdenciário, porque não consegue mais, ou não pode mais trabalhar. A gente fala muito aqui no Jornal Regional, reportando notícias do dia a dia das pessoas, claro, a realidade que a gente está vivendo, situações de casos em que a sanidade mental ela é afetada, casos de depressão, de estresse profundo. Isso também tem se refletido no ambiente de trabalho. Há pessoas que têm se afastado do trabalho e usam esse recurso do auxílio-doença, que é um direito do cidadão, por conta desse tipo de doença mental? Muitos problemas mentais, transtornos de pânico, com depressão, e a gente tem visto um número muito grande de trabalhadores afastados com esses problemas, principalmente no setor bancário. É um setor que tem mais esse problema de trabalhadores acometidos por doenças ocupacionais decorrentes de transtornos mentais. E aí, como a gente falou de acidentes físicos, esses mentais também é um conjunto do funcionário com o empregador cuidarem, doutora? Com certeza, mas ainda destaco que a atuação maior ainda é do empregador, porque ele desenvolve uma atividade econômica e é obrigação dele propiciar um meio ambiente de trabalho seguro, mas não só do empregador, o Estado também. O Estado também tem essa obrigação. Por isso que a doutora coloca à disposição também a Justiça do Trabalho para qualquer dúvida, as pessoas podem procurar, certo? Podem procurar, e vou conclamar aqui mais uma vez os empresários de Rio do Sul a assinarem o termo de adesão com o projeto Trabalho Seguro, porque todos ganham. Com certeza todos ganham. Obrigada pela sua vinda. Agradeço mais uma vez a oportunidade e um ótimo ano para todos nós. É isso aí, muito obrigada mais uma vez.